Amém? Vamos para a palavra agora. Convido você, pega a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe pode acompanhar pelo telão. Abra sua Bíblia comigo, lá em Números, livro de Números, o capítulo é o capítulo 11, Números capítulo 11. Segura a sua Bíblia em Números 11 e nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Quem nunca participou de culto de manhã deve estar gostando, né? Sim ou não? O problema do culto da manhã não é de vez em quando, o problema é todo domingo. O povo começa animado, daqui 3 domingos fala: meu Deus, todo domingo, o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Mas de vez em quando é bom, não é bom? Sim ou não? Acharam, queridos, números? Sim ou não? Eu quero falar com você hoje aqui, meu irmão, o perigo de se acostumar com o extraordinário. Há um problema muito sério e nós temos que estar sempre vigiando de não se acostumar com o extraordinário. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa na fé, olha, já é um sinal para a gente olhar o nosso. Vamos olhar para o nosso? Se está aí ligado, aí a gente já aproveita e desliga. Amém? Esse bichinho é terrível, irmão. Ele sempre pega nós. Foi até bom, eu vou até olhar o meu também. Isso. Amém? Então veja só, quando a gente começa na fé, quando a gente começa com Deus, tudo é impactante, né? Tudo é impactante. Mas quando a gente continua caminhando, a nossa vida vai deslanchando com Deus, tudo aquilo que era impactante passa a ser comum. A fé é comum para a gente. A fé é comum para mim. Mas a fé não é sobrenatural? Ela é sobrenatural, mas para mim é comum, eu convivo com a fé. Amém, pessoal? E aquilo que você convive muito tempo passa a ser natural para você. Amém? Nós temos que tomar cuidado, né, com esse se acostumar com o extraordinário de Deus. Se você não sair do emocional e se tornar uma pessoa madura na fé, você corre um sério risco de, quando a fé se tornar comum para você, normal para você, melhor dizendo, quando a fé se tornar normal para você, você tende a achar que Deus não é mais o mesmo, que as coisas não são mais do mesmo jeito, e você corre um sério risco, neste momento, de ser enganado pelo diabo. Por isso, nós temos que tomar cuidado para não se acostumar com o extraordinário de Deus. Eu já vi muitos milagres acontecerem. A primeira vez que eu vi um paralítico andar, eu chorei que nem criança. E detalhe, eu não podia nem chorar, porque eu estava trabalhando no culto. O pastor, o obreiro, o pastor auxiliar, os pastores, eles não podem, muitas das vezes, viver alguns momentos. Por quê? Porque você está ali para servir. A primeira vez que eu vi um paralítico andar, irmão, eu fiquei louco da cabeça. Chorei que nem criança. Eu trabalhando no culto e chorando. Por quê? Porque é algo extraordinário. Amém, pessoal? É algo extraordinário. Então, quando a gente começa com Deus, a gente vê coisas extraordinárias e a gente fica impactado. Agora, pensa no tempo, você vendo isso diariamente. Passa a ser normal. E é aqui que está o problema. Porque se você se acostumar com o extraordinário de Deus, você corre um sério risco do diabo te iludir. Você corre um sério risco do diabo levar você a achar que Deus não é mais o mesmo. Ah, não, isso eu já vi, isso aí já aconteceu. A primeira vez que eu falei em línguas, meu irmão, para você ter uma ideia, eu nem acreditei. Eu precisei falar com o pastor. Falei: pastor, não é possível. Fui falar com o pastor. E o pastor falou assim: irmão, você falou em línguas. Eu falei: não, eu sei que eu falei em línguas, mas estão me compreendendo? Era tudo impactante. E hoje? Hoje eu oro 1 hora em línguas e está tudo bem.
Cuidado para não se acostumar com o extraordinário de Deus. Analise você agora. Se você já não está se acostumando com o extraordinário de Deus, aqui corre um sério risco. Por quê? Porque o sobrenatural, ele passa a ser a nossa vida diária. Meu irmão, a gente convive com isso, caminhando com Deus, a gente convive com a fé, a gente convive com o milagre, a gente vê as coisas de Deus. Amém, pessoal? A gente vê as coisas de Deus. Agora, por exemplo, eu acabei de vir de um velório. Nosso irmão Pedro foi para a glória. Muitos irmãos aqui conhecem o irmão Pedro, é da nossa igreja aqui há muitos anos. Irmão, toda a família sorrindo. Sabe por quê? Não é porque ele partiu, pelo que aconteceu na partida. A filha que estava no momento falou assim: apóstolo, eu preciso falar para o senhor. Eu vi os anjos entrando dentro do quarto e recolhendo meu pai. Eu vi na hora que aconteceu, não foi só ele que viu, eu vi. Imagina como que eles estão impactados. Para mim aquilo era comum. Por quê? Porque eu já vi diversas vezes. Amém? Eu já presenciei diversas vezes, tanto de um lado como de outro. Tanto de um lado como de outro. Quem está com Deus, feliz, falando: apóstolo, para mim, diversas vezes, apóstolo, o Senhor veio me buscar. E do outro lado, eu já vi: apóstolo, expulsa, tira daqui. E eu não estava vendo nada. Está delirando. Para quem crê nisso, mas eu que creio na palavra de Deus, eu sei o que está acontecendo. Amém, pessoal? Então nós estamos falando do extraordinário, que se você começar a conviver com o extraordinário, vai ser comum. E aqui é um grande perigo: não se acostume com o extraordinário de Deus. Não se acostume, por mais que seja comum. Amém, pessoal? Por mais que seja comum. O primeiro milagre que aconteceu com a minha oração, alguns de vocês aqui já ouviram, foi eu orar e uma verruga sumir. Primeiro milagre. A irmã chegou para mim e falou assim: eu era obreiro na época, ora por mim, obreiro, que eu tenho uma verruga aqui, bem perto do olho, me atrapalha olhar, eu fico vendo a minha verruga toda hora. Me atrapalha, eu não quero tirar. Aquela época, eu estou falando de 40 anos atrás, 35 anos atrás, era muito difícil as coisas, não é igual hoje, né? E aí eu orei. No outro final de semana, ela veio para mim e falou assim: olha para mim. Eu olhei. Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei: ela pintou o cabelo, né? Porque mulher pinta o cabelo de loiro para loiro médio. E ela quer que você descobriu o que mudou a cor do loiro. Mas tudo bem, não é assim? Hã? Ela muda meio tom do cabelo. Ela fala: olha para mim. Eu já pensei naquela época, ela pintou o cabelo e ela quer que eu descubra que cor. Pensei comigo, né? Falei: irmã, o que aconteceu? Tirou a sobrancelha, fez. Ela falou: cadê verruga? Irmão, eu fiquei bobo. Estão me compreendendo? Foi impactante, tanto é que eu lembro. E depois, quantos milagres, quantas coisas. Cuidado para não se acostumar com o extraordinário de Deus. Olha o que aconteceu aqui, Números capítulo 11. Vamos lá. Eu vou ler para vocês. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Números 11. Vamos ler só o versículo 6, por falta de tempo aqui hoje. Quero ler aqui com vocês. Diz assim: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. O que aconteceu com a alma do povo hebreu? Se secou. Tristeza. Mas agora a nossa alma se seca. Estou triste, abatido. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Pensa comigo, o que era o maná? Não era o pão que descia do céu? É pouca coisa isso? Imagina você ver todos os dias
o pão vindo do céu para você, o alimento. A gente fala pão, você pensa no pão francês, né? Não pensa nisso não. Amém, pessoal? Amém? O pão que eu estou dizendo é o sustento. Imagina todos os dias você ver o sustento que você precisa descendo do céu. Todos os dias. Então, o primeiro dia que desceu o sustento foi algo extraordinário. O segundo dia, algo extraordinário. Deus é grande. Você viu? A gente está aqui e Deus não nos deixa perecer. Deus não nos deixa passar fome, necessidade. Olha como Deus é bom. Mas isso foi acontecendo todos os dias, todos os dias. O que ele foi acostumando? Diga comigo, se acostumaram com o extraordinário de Deus. Ao ponto de dizer, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. É como se ele dissesse assim, ó, nós estamos tristes, aborrecidos, porque não acontece nada, Deus não faz nada, a única coisa que eu vejo é esse maná. Era pouca coisa isso, igreja? Era insignificante? Ah, mas esse povo é ingrato. Mas, irmão, pensa agora, com muita sensibilidade, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. Quantos de nós não esquecemos também de coisas que Deus faz na nossa vida porque estamos ansiosos por outras coisas? Quantos de nós não valorizamos também coisas que Deus está fazendo porque almejamos outras coisas, porque os nossos olhos estão em coisas temporárias, porque os nossos olhos estão em coisas que nós achamos que é aquilo que é importante. E aí não aconteceu, nós estamos esquecendo daquilo que Deus tem para fazer. Ou daquilo que Deus já fez, melhor dizendo. Nós temos, irmão, que vigiar, porque é muito comum, diga comigo, se acostumar com o extraordinário de Deus. Amém? O Números 11 ainda, o versículo 7. E era o maná como semente de coentro e a sua cor como cor de bidélio. Ou seja, eles recebiam aquela semente, eles preparavam, Deus dava para eles condição de matar a sua fome, eles viam, eles pegavam naquilo, preparavam a sua alimentação, eles tinham experiência com aquilo que Deus dava para eles. Mas mesmo assim, eles acharam pouco. Meu irmão, você pode ter anseios, você pode ter coisas que você almeja, mas não esqueça aquilo que Deus está fazendo agora. Amém, pessoal? Aprenda uma coisa, a sua vida só existe agora. O ontem já morreu e o amanhã não nasceu. A sua vida existe agora. E nós, muitas das vezes, pensando no amanhã que não nasceu, e talvez não nascerá para muitos, nós murmuramos, nos conformamos com o extraordinário de Deus, já tenho isso aqui, já está bom, eu quero outras coisas. Estou dizendo para você que você não pode almejar? Não, não é isso. Estou dizendo para você não se acostumar com o que Deus está fazendo agora. Talvez é um livramento, talvez é simples fato de você olhar e ver o seu esposo do seu lado, a sua esposa do seu lado, seus filhos na sua casa. O simples fato de você saber que você está vivendo. Amém, pessoal? E quando eu digo vivendo, não é respirando. Porque muitos de nós achamos que viver é respirar. Não, isso é morte. Jesus morreu para nos salvar da morte, porque nós estávamos mortos. Consegue compreender? Viver é ter a vida de Deus. Quando eu falo vivendo, é estar servindo a Deus, é tendo vida espiritual, e não respirando apenas. Lembre-se daquela mensagem que eu trouxe aqui. Tem um monte de gente se movendo, respirando, fazendo as coisas, mas estão mortos.
Nós às vezes pensamos, Jesus morreu para me livrar do inferno. Jesus morreu para te livrar da morte que nós vivíamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Inferno era a consequência disso. Ele veio para nos dar vida e vida com a... Eu estou falando dessa vida. Amém, pessoal? Mas às vezes nós temos um pensamento tão raso que quando fala vida, você pensa no que você está fazendo agora, respirando. Isso é relativo. Você pode respirar estando vivo ou você pode respirar estando morto. No seu caso, você está vivo. Por quê? Porque você recebeu a vida de Deus. Amém, igreja? Diga comigo, eu recebi a vida de Deus. Amém, pessoal? Vamos agora lá para Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 22 e 23. Você pode ler comigo no 3? Vamos lá, bem forte, gravando na sua mente, no seu subconsciente. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? As misericórdias do Senhor são o quê? De não sermos consumidos. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que se não é a misericórdia de Deus, nós seríamos destruídos. Como assim? Meu irmão, você tem fé? Você tomou a atitude de seguir a Cristo? Você acha que o diabo olha para você e fala assim, tá bom, vai, vou deixar você viver, eu vou deixar você seguir em frente? Não, meu irmão, você tomou uma atitude. Você disse que você crê em Deus. Você entregou a sua vida a Deus. Você acha que é pouca coisa o que você fez? Você tem noção do que você fez? Você escolheu o lado. Você escolheu servir o seu Senhor. Você acha que o inimigo das nossas almas olha para as nossas atitudes e olha para quem nós somos e pensa o que sobre nós? Ah, deixa eles lá. Você está achando que é igual o jogo. Ganhou o futebol, mas tudo bem, depois a gente joga de novo. Não. Não é isso. O diabo odeia de destruição cada um de nós. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Isso não é pouca coisa. Amém, queridos? Isso não é pouca coisa. Mas nós conseguimos olhar para isso e dizer, Pai, obrigado pelas suas misericórdias. Ou às vezes não conseguimos pensar nesse nível espiritual porque ainda queremos alcançar um carro novo, uma casa nova, um emprego que ganha tanto. Eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Cadê Deus? Você não está conseguindo entender que o fato de você não ser destruído, de você ser preservado, é porque a misericórdia de Deus é a sua proteção? Amém, pessoal? Diga comigo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Digam glória a Deus. Voltando lá para o povo hebreu, o maná estava sustentando o corpo daquele povo. Mas a murmuração estava revelando a espiritualidade daquele povo, a crença daquele povo. Consegue compreender? Então você pode ter de Deus o maná, mas o que você está fazendo diante daquilo que você está tendo de Deus, que você já se acostumou? Você já se acostumou a levantar todos os dias, a sua esposa está lá, o seu esposo está lá. Você já se acostumou a olhar para os seus filhos? Você já se acostumou a levantar e fazer a sua refeição? Você já se acostumou a levantar e tomar o seu café? Você já se acostumou a vir à igreja? Você já se acostumou com tudo isso? E talvez isso não é milagre para você.
E talvez esse costume não faz você perceber o privilégio que é viver o que você já está vivendo. Eu não estou pregando conformismo, vocês estão entendendo? Eu não estou pregando que você não tem que ter uma boa ambição de querer prosperar, de querer algo mais. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre gratidão. Eu estou falando sobre não se acostumar com o extraordinário de Deus. Não se acostuma, aquilo que você está vivendo já é o extraordinário de Deus, mas por ser algo que você faz sem perceber, você não percebe, por mais que você sabe que a sua família está ali, mas você não percebe, é natural isso para você, é comum, está ali todo dia. Consegue compreender? Está ali todo dia, é normal para você isso, mas é o extraordinário de Deus. Ah, mas tem isso que me desagrada. Glória a Deus, porque você tem algo para te desagradar. Consegue compreender? Sabe por quê, meu querido? Porque a vida só é perfeita em Cristo. Consegue entender? Mas nós temos, desculpa, a idiotice de achar que a perfeição tem que ser no outro e não em Cristo. A Bíblia nunca prometeu o ser humano perfeito. Mas ela diz que em Cristo seríamos aperfeiçoados. Mas nós seguimos a Cristo e vivemos como se não seguíssemos. Pensamos como se não seguíssemos. Ah, mas isso me incomoda. Ok. Não estou falando sobre conformismo. Eu estou falando sobre agradecer. Porque nós já vivemos o extraordinário de Deus. Nós estamos aqui, igreja. Não se acostume com o extraordinário. O maná era algo comum para aquele povo. O maná vinha todo dia. Todo dia. E ele chega ao ponto, a nossa alma está seca, entristecida, porque não acontece nada diante dos nossos olhos, a não ser esse maná. Acostumaram com o extraordinário de Deus. Entende? Eu me lembro quando eu comecei a igreja, alguns irmãos aqui, eu contei isso lá no Bom Retiro, eu não tinha ninguém para ser minha testemunha, mas aqui tem bastante que vivenciaram comigo o que eu vou falar aqui agora. Quando eu comecei a igreja, alguns líderes que eram amigos meus começaram a me ligar. E naquela época eu não tinha celular. E ligaram lá na casa da irmã Tereza. Estou falando a verdade, irmã Tereza? Ela é testemunha. E pedia para me chamar. Sabe o que eles me falavam? Você é louco? Você tem um currículo, sentido figurado, exemplar, você vai largar um ministério rico para ir para a pobreza. Outros diziam, irmão, vem trabalhar comigo. Aqui você vai ter uma igreja com tantos membros. Eu dizia, querido, para alguns, mas a Bíblia diz, naquela época eu entendi assim, tá, irmão? Estou falando que é o que eu fiz há 28 anos atrás. Que o pastor dá vida para as suas ovelhas. E aí eles me disseram, você é maluco? Na hora que você mais precisar, eles vão virar as costas para você. Não dê a vida por ninguém. Pensa só em você. A Obreira Cida testemunha disso também. Tem mais irmãos aqui, estou citando só alguns. E eu não estou falando mal deles, tá? Amém, pessoal? Eu estou contando o fato. Eu entendo isso como carinho que eles tinham por mim. Não vejo nada como maldade. Consegue compreender? Você vai entender aonde eu quero chegar. Sabe o que isso aconteceu? O que isso gerou em mim? Gerou dúvida se eu estava certo ou se eu estava errado. Chegou um momento que eu falei, e agora? Acho que eu fiz errado mesmo. Por quê? Porque são pessoas que eu via como acima de mim, com mais espiritualidade do que eu, com mais experiência espiritual do que eu e com admiração minha. E eu pensei, eu acho que eu errei mesmo.
porque eu os considerava maior do que eu. E não que não eram, eu considerava e eram. Amém, pessoal? E aí o que aconteceu? Eu fiquei numa dúvida, e aí eu falei, o único jeito que tem é eu falar com Deus. E aí chamei, na época tinha 2 obreiros aqui, hoje não estão mais com a gente. Comigo, e falei assim para eles, eu preciso falar com Deus, vamos comigo? Eu quero ir, eu quero me retirar, eu vou para o monte, porque eu preciso de tempo. Eu preciso de um lugar isolado, porque eu não posso fazer uma oraçãozinha de meia hora, de 1 hora, tem que ser uma oração até Deus falar comigo. Pode ser 4, 5, 6 horas, não sei que hora que Deus vai falar. Então eu tenho que estar num lugar isolado. Na cidade, é telefone que toca, é o ônibus que passa, não dá. Eu preciso estar isolado. E fomos. A gente fala monte, mas na verdade lá era um vale. E eu fui naquele vale. Indo para a Americana, aonde é o pedágio hoje, não tinha o pedágio. A gente parava os carros no acostamento ali e entrava para dentro de uma fazenda. E lá dentro tinha um vale, buraco assim, que as árvores cobriam. A gente entrava dentro daquele vale e a gente ficou lá orando. E quando a gente chegou ali, quem já ouviu essa história, tenha paciência, porque muita gente não ouviu ainda, amém? Quando a gente entrou, que foi passar pela cerca, eu chamei os 2 obreiros e falei assim, vão na frente, pode ir, que eu vou atrás falando com Deus. E eu entrei falando, a minha oração foi assim, Deus, você vai entender agora que eu estou falando isso. Eu falei assim, Deus, eu estou na dúvida. Eu estou agora num momento de incerteza. E eu preciso de um sinal. Os sinais são para os incrédulos, e eu estou incrédulo. Só que se o Senhor me mostrar que eu estou certo, que eu pedi a Deus, será que eu fiz certo ou fiz errado? Se o Senhor me mostrar levantando um paralítico, eu não vou crer, porque eu já vi paralítico andar. Não é que eu não creio no paralítico andando, eu não vou crer como sinal para mim. Se o Senhor fizer o mudo falar, não vai resolver, porque eu já vi. O surdo, eu já ouvi, eu já vi. Todos esses milagres eu já vi. Se o Senhor me dá esses milagres como sinal de que eu fiz o correto, eu não vou acreditar. Eu preciso de algo que eu só acredito vendo. O que era? Não sei. Nem eu pedi algo que eu não saberia o que ia acontecer. Resumindo, entramos dentro dessa mata e comecei a orar. Não me lembro agora se foi 1, 2, 3, 4 horas, não me recordo. Nós estávamos orando quando eu abri os olhos. Aquele lugar estava como aconteceu com Moisés, a sarça ardendo, todas as árvores pegando fogo e não consumia. E eu olhei para tudo aquilo, aquelas árvores, tudo brilhando, coisa, irmão, não sei te explicar. Apóstolo, eu duvido disso. Eu também duvidaria, por isso que eu pedi algo que eu não acreditaria. Estão me compreendendo? Eu entendo você. Se você duvida, eu duvido 3 vezes mais que você. E eu até te entendo. Que se alguém conta isso para mim, eu ia falar, sério? Eu ia falar assim, esses crentes bebem de vez em quando água e fica bêbado. Te entendo. E eu comecei a ver aquilo, irmão. A primeiro momento eu falei, estou passando mal, cara. E aí, chamei os 2 obreiros. Olha, eles olharam e ficaram apavorados. Eu falei, então a gente está vendo mesmo. Resumindo, irmão, eu vi coisa extraordinária e Deus falou assim comigo, continua. E para confirmar isso, eu falei, Deus, ninguém vai acreditar em mim. Nem eu acredito em mim. Se eu falar para mim, sem ver, eu falo, não, você mentiu. Traga a igreja para cá. Quem foi comigo naquela época? Quem foi? Valdênio, Monterezo. Cadê o Guilherme? Está aqui? O Guilherme foi a coisa mais engraçada. Quantos anos você tinha, Guilherme, naquela época? 7. O que você viu brilhando além das árvores? Não tem problema, eu vou falar para você. Ele viu uma minhoquinha, irmão. Muita coisa, não é? Oi? É. Você está entendendo?
Então, tinha alguns irmãos aqui que estiveram comigo lá e são minha testemunha. Amém, pessoal? Por que eu te falei tudo isso? Se acostumamos com o extraordinário. Percebeu? Deus, se o Senhor levantar um paralítico, eu não vou ter isso como sinal. Foi a minha oração. E aí, depois que toda a igreja viu, Deus falou muito claro para mim: agora você crê na minha palavra e para de pedir sinal. Nunca mais ouvi. E os irmãos, vamos de novo. Eu falei, não, Deus falou comigo que agora a gente tem que crer na palavra. Nunca mais fomos. Os irmãos estão aí de testemunha. Amém, pessoal? Porque se você não crê na minha palavra, você não crê em nenhuma evidência do meu poder. Conseguiram compreender? Então, querido, não se acostume com o extraordinário de Deus. O maná vinha todos os dias. Continuava sendo milagre, não continuava? Sim ou não? Um mês, o maná vindo, era milagre ou não era? Um ano, o maná vindo, era milagre ou não era? Mas eles já estavam acostumados. Por quê? Porque já fazia tempo que eles estavam vivendo aquilo. E às vezes a gente se pega do mesmo jeito. Amém, pessoal? Repita comigo, eu não vou desprezar o cuidado diário do meu Deus. Vamos dizer com mais autoridade? Diga, eu não vou desprezar o cuidado diário do meu Deus. Amém? Ele está cuidando de você todos os dias. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:10. Desculpa, 2:14. A gente encerra aqui. Amém, pessoal? Aliás, aí vamos para Salmo 103 e a gente encerra. Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem o quê? Sem murmuração, nem contenda. Diga comigo, fazei todas as coisas. Todas as coisas é levantar pela manhã, fazer o seu café, olhar para a sua família, olhar para a sua casa, ir para o seu trabalho. Todas as coisas é sem reclamar. Todas as coisas, vai para o seu trabalho. Não é o trabalho que eu queria. Deus, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, mas eu quero uma porta melhor. Eu quero que o Senhor abra uma porta maior. Glória a Deus, porque daqui vem o meu sustento, mas eu quero algo melhor. Abriu essa outra porta, Deus, obrigado por aquela. Agora eu vou viver o seu extraordinário de uma forma diferente. Amém, pessoal? Meu irmão, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque circunstâncias acontecem para levar nós duvidarmos do nosso Deus. Se o diabo conseguir nos enganar, tornando comum, deixando que a gente se acostume, fazendo com que a gente se acostume com o extraordinário de Deus, nós vamos chegar à murmuração. Nós seremos enganados, achando que a nossa fé não tem mais poder, achando que o nosso Deus não nos ouve mais. O que o diabo quer é a tua salvação, é a tua vida com Deus, que ele quer destruir, ele quer roubar de você o seu louvor e a sua adoração. E ele vai tentar de todos os jeitos. Será que já não está roubando? Será que em vez de você louvar a Deus, não está murmurando? Será que você agradecer a Deus pelo que você tem, já não está... O diabo já não está conseguindo fazer você esquecer disso? Ao invés de você agradecer a Deus pelo que você tem, já está murmurando? Não faça isso. Amém, igreja? Resgate a sua espiritualidade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Amém? Você pode declarar comigo? Eu rejeito a murmuração na minha vida. Diga para sua mente gravar e diga, eu rejeito a murmuração. Agora eu quero te dizer algo também. Diga comigo, eu reconheço a bondade de Deus na minha vida. Entenda uma coisa. Reconhecer a bondade de Deus com boas notícias, qualquer um reconhece. Quando você fica desempregado, você consegue entender que Deus é bom mesmo ser desempregado? Quando você não alcança aquilo que você está querendo, você consegue reconhecer a bondade de Deus ou você se sente derrotado? Pensa sobre isso. Reconheça a bondade de Deus. Ainda que você diz, mas olha o que está acontecendo. Não é Deus é bom. Mas está acontecendo isso. Deus é bom.
Os seus olhos são limitados ao presente, à circunstância, mas Deus, ele consegue entender o plano que ele tem para você. Ele sabe disso. Amém? Salmo 103 diz assim, versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E aí o que diz aí? E não te esqueça, não se esqueça. Amém? O problema daquele povo não era o maná. Qual era o problema daquele povo? Os olhos. Se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, seu corpo terá trevas. Não é isso que diz a palavra de Deus? Quando eles focaram naquele deserto, que não acabava, nunca entrava na terra prometida, e tiraram os olhos do maná, da providência diária de Deus, eles tiraram os olhos desse maná, começaram a murmurar. Amém, pessoal? Bota os seus olhos na grandeza de Deus, na bondade de Deus, e não se acostume com o extraordinário do Senhor. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, se você não está tendo os olhos abertos para perceber os milagres de Deus na sua vida, você vai pedir agora. Amém, pessoal? Você vai dizer a Deus agora: Deus, abra os meus olhos para que eu veja a sua bondade na minha vida. Abra os seus olhos para que eu veja o milagre na minha vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que hoje o Senhor está curando, Senhor, pessoas de ingratidão espiritual. Cura, Senhor. Devolva a sensibilidade ao coração. Devolva, Senhor, a sensibilidade a essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que ela a partir de hoje venha celebrar a sua vida nela todos os dias. Que ela possa celebrar, Senhor, a vida abundante. Isso, fale com seu Deus, diga: Deus, eu não vou desprezar o que vem do céu nunca mais. Eu não vou desprezar. Eu quero perceber as coisas que o Senhor tem me entregado todos os dias. Eu quero perceber aquilo que é tão comum que às vezes eu não percebo. Às vezes a cama que eu durmo eu nem percebo. O alimento que vai na minha panela para fazer eu nem percebo. Que isso é comum. Apesar das lutas, apesar de tudo, o Senhor tem me sustentado. Comece a dizer: Senhor, eu rejeito a partir de hoje a murmuração. Eu rejeito, Senhor. Eu quero viver com gratidão, Senhor. Eu sei que aquilo que o Senhor faz para mim continua sendo um milagre. Continua sendo um milagre. A minha casa é um milagre, a minha família é um milagre. Os meus filhos são um milagre. Meu esposo, a minha esposa. O meu trabalho é um milagre. A minha igreja é um milagre. A minha salvação é um milagre. Fale com seu Deus. Isso, uma oração de gratidão agora. Uma oração de gratidão agora. Agradeça. Diga: Senhor, eu não quero me acostumar com o extraordinário. Eu não quero, Senhor.
Eu não quero, Deus. Eu não quero me acostumar com o extraordinário.